Com o empurrão do São Paulo, o Inter botou um pé na Série B. E é bom lembrar que o mascote deles é o Saci. Dito isso, vou falar sobre tudo que aconteceu de relevante e polêmico antes, durante e depois dessa partida. E vou dar uma pincelada rápida em tudo que está repercutindo sobre a rodada. Inclusive, uma delas é sobre uma declaração do Abel Ferreira que envolveu o São Paulo. É isso mesmo. O treinador trivice de 2025 de novo citou o São Paulo. E uma das coisas que ele falou pode até render punição, hein? Se o pessoal da CBF viu, ele tá ferrado. E se você não viu, fica tranquilo, porque eu vou colocar na tela para você tirar suas conclusões. Até porque, se eu só contar, você não vai acreditar. É chocante. Se prepara. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu venho com aquele protocolo chato, mas é muito importante para a saúde desse projeto. Por gentileza, deixa o like no vídeo, tá? Esse seu joinha é muito poderoso e me ajuda a fazer o vídeo decolar aqui na plataforma. E se você São Paulo? É estranho, né? Perguntar se um torcedor ficou feliz com a vitória do clube do coração. Mas depois você vai entender o porquê que eu estou te perguntando isso. A princípio, comenta aí que eu gostaria de saber. E eu percebi pelas redes sociais que tem muitos torcedores que receberam essa vitória do São Paulo de uma forma indiferente. Mas eu entendo porque o São Paulo foi pego por um tsunami de churume nesses últimos dias aí. E antes do jogo, a torcida do São Paulo fez um protesto lá fora, e esse protesto da torcida só não foi maior porque o presidente Reborn sabia que o protesto ia acontecer no Morumbi e mandou o jogo para Vila Belmiro. Se fosse no Morumbi, o negócio ia ser gigantesco. Mas o que esperar de um presidente frouxo e bunda mole que o São Paulo tem, né? E dentro da Vila Belmiro, diante a exatos 7.309 torcedores, o São Paulo passou o rodo no Internacional. O zagueiro Sabino, nosso Will Smith, o garoto Mike e o Luciano, o camisa 10, fizeram os 3 gols da partida e o do Luciano foi um golaço, foi um gol de videogame. No videogame eu faço esse gol assim, ó, L1 quadrado. E o Mike, além do gol que ele fez, muito bonito também, ele tirou uma bola em cima da risca. Nossa, o Júlio Casares deve estar salivando para vender ele. E foi uma partida que o São Paulo jogou com vergonha na cara. E isso é importante, tá? Gostei, me convenceu. E eu entendo que parece óbvio, mas não é. E por isso eu vou me explicar por que eu gostei da vitória do São Paulo e me convenceu. Primeiramente é porque eu sou São Paulino, né? Eu adoro quando o São Paulo ganha. Eu tenho aquela mania de comemorar a vitória do meu time. Sempre foi assim e sempre vai ser. Independente da fase. São Paulo ganhou, eu fico feliz. E o dia que eu não comemorar e nem ficar feliz com uma vitória do São Paulo, eu vou entender que o futebol não está fazendo mais sentido para mim. E aí cabe a mim parar e curtir outra coisa, né? Abandonar o futebol. Mas convenhamos, nesse caso é melhor parar e abandonar o futebol do que ficar azucrinando as pessoas que ainda curtem o esporte e comemoram a vitória do seu time. E comemorar uma vitória não quer dizer que eu compactuo com as coisas erradas que estão acontecendo no São Paulo a partir da diretoria. E o segundo motivo da minha alegria é que ficou claro, pelo menos para mim, que aquele jogo contra o Fluminense foi um jogo de protesto. Se o São Paulo jogasse aquela partida como jogou contra o Inter, aquele jogo podia ter 8 tempos, ainda assim o São Paulo não tomaria 6 gols. E o terceiro motivo da minha alegria é que o mundo não gira, ele capota. O Internacional, que costuma ser a pedra no sapato do São Paulo, foi varrido. São Paulo empurrou eles para o gargalo do ralo. Ainda não caíram oficialmente, mas o São Paulo colocou eles ali. Ó. Durante a semana eu vi muitos torcedores do Inter, inclusive alguns influenciadores do clube lá, falando que o São Paulo é freguês, se tivesse o momento do Inter sair do buraco era agora, enfrentando o São Paulo, e acabaram tomando na tarraqueta. E muitos deles, inspirados numa certa narração, dizendo que o Inter ia rasgar a camisa do São Paulo e etc e tal. Eu não sei se você lembra, quando o São Paulo perdeu a Libertadores para eles em 2006, o narrador deles, tomado pela emoção, né, um bairrista e clubista, falou um monte de groselha sobre o São Paulo e isso ecoa até hoje, dá uma olhada. Se você não viu, e se você viu, você vai lembrar. 16 minutos, etapa complementar, o Inter liquida o São Paulo, o Inter rasga a camisa do São Paulo e pisa em cima dela, o Inter humilha o campeão do mundo destroçado pelo futebol do Internacional. Quem diria, hein? Um clube que rasgava a camisa de um campeão mundial, agora não passa de um tapete vermelho que todo mundo passa por cima. E com essa vitória e com a derrota do Corinthians para o Fortaleza, o São Paulo se manteve na 8ª colocação e só não está mais tranquilo porque o Red Bull Bragantino atropelou o Vitória. E agora inverteu.
e eles vão enfrentar o Inter e o São Paulo vai enfrentar o Vitória. Rapaz, e olha só como é o tal de futebol, né? Ambos, São Paulo e Red Bull Bragantino, tiveram apoio e terão o apoio da torcida do Santos na próxima rodada. Mas eu sempre falei que o Santos não ia depender de ninguém para não cair. O Santos não vai cair. Eu estou falando isso há mais de um mês. Tanto é que foram para o Sul e enfiaram 3-0 no Juventude com 3 gols do Neymar. E disseram que a carreira dele tinha acabado, hein? E é importante lembrar que na última rodada o Santos vai receber o Sub-20 do Cruzeiro, que o Cruzeiro está na Copa do Brasil, né? Então, acabou, o Santos não cai mais. E eu não posso esquecer do suprassumo do campeonato, né? Parabenizar o Flamengo pelo título, agora matematicamente garantido, mesmo que o Palmeiras tenha vencido o Atlético Mineiro, que é a sua filial, e freguês também. Poxa vida, hein? Se tem um time que adora perder para o Palmeiras é o tal de Atlético Mineiro. Mas quando o assunto é Flamengo, o freguês é o Palmeiras. O Palmeiras bateu um recorde de freguesia. Em 5 dias conseguiu perder 2 campeonatos para o Flamengo. Parabéns, Palmeiras. Fora o trivice, né? 3 vezes em segundo lugar esse ano aqui. Roubou o título do Vasco, que antigamente era conhecido como vice da Gama. Bom, e o Abel, que na final da Libertadores beijou a medalha de prata, parabenizou o adversário, estava super positivo na coletiva, agora a máscara caiu. O Abel voltou a ser aquele Abel que a gente conhece. Precisa de mudanças, mas não é no Palmeiras. Aonde? E vocês sabem o que eu estou a falar. A mim só me engana quem eu quero. E eu, mais do que tudo, sou um treinador de relações. Mas a mim só me engana quem eu quero. Hoje aconteceu um lance dentro do campo, exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. Sim, perdemos. Sim, fomos vice. Aliás, este ano fomos vice quase em todas as competições. Mas vocês viram aquele beijo que eu dei na medalha? Aquele foi um beijo na medalha e no símbolo do Palmeiras. Tenho orgulho de estar no Palmeiras e ser palmeirenses. Não há asteriscos. Ganhamos, perdemos, jogámos mal, mas tenho um orgulho de ser do Palmeiras. Não há asteriscos nos nossos títulos. Nós jogamos dentro do campo o máximo que conseguimos. E concordo com a nossa Presidente. Quantas vezes vocês me ouviram dizer que ia ser contra tudo e contra todos? Quantas vezes vocês me ouviram dizer que depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou? A mim só me engana quem eu quero. Peraí, é impressão minha ou o Abel Ferreira está colocando em xeque a lisura do Campeonato Brasileiro? Cara, se fosse John Textor falando isso, ele seria punido. Os nossos títulos não têm asterisco. Mas ia ter, Abel Ferreira, se o Palmeiras levantasse essa taça. Porque se a gente subtrair do Palmeiras todos os pontos que eles ganharam através de erros ocasionais da arbitragem, o Palmeiras estava brigando pela pré-Libertadores. E depois daquele jogo que o São Paulo foi roubado na cara de pau, que o mundo inteiro ficou chocado com aquilo, antes era só o Palmeiras que gritava, depois todo mundo passou a gritar. O Palmeiras nunca mais ganhou jogo no grito. Agora eu vou abrir um questionamento aqui. Será que se o Abel Ferreira for chamado para se explicar na CBF, ele vai sustentar tudo isso que ele falou? Sei não, hein? Porque ele não sustentou nem quando ele assinou um pré-contrato com o clube do Catar, lembra? Que depois o Palmeiras teve que ir limpar a barra dele. E outra coisa que eu quero ver ele sustentar é isso aqui. Se não for para ganhar, não estou aqui a fazer nada. E vou voltar a dizer-vos a vocês o que disse aos meus jogadores. No ano em que o Palmeiras não ganhar um único título, não precisam de me empurrar. E vou-vos dizer mais, seria um gosto de ser despedido por uma mulher. Porque nunca fui despedido como treinador. Mas sobre isso ainda tem uma pontinha de esperança dele sustentar o que falou, porque até esse presente momento ele não assinou o contrato. Eu não sei se você reparou, mas essa derrocada do Palmeiras aconteceu a partir do momento que eles arrancaram o Caio Paulista do São Paulo. Você lembra? Chegou lá, Gabriel Menino falou para ele, está preparado? Aqui é 3 títulos por ano. Ganharam o Campeonato Paulista, ele ficou todo feliz. Aqui é o Caio do campeão paulista. E parou naquele Campeonato Paulista. E aí emprestaram o Caio Paulista para o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro é trivice também. O Palmeiras levou o Caio Paulista, mas carregou com ele uma energia densa, pesada. Eu deixo claro que isso que o Palmeiras fez não é ilegal, foi tudo dentro da lei, mas é imoral. Eu juro para você, quando eu via a Leila Pereira e o Júlio Casares juntos, eu achava que eles eram grandes amigos. E do nada ela vai e faz um negócio desse. Mas enfim, fica aí essa observação. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião, deixa o like, se inscreva no canal. E no próximo vídeo... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.
Tá, e vamos analisar aqui os melhores lances. Na verdade, todos os gols de Pedro Rocha, rapaziada. Ele foi especulado no São Paulo, né? Na verdade, foi oferecido ao São Paulo por meio dos empresários. Artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Ajudou o Remo a conquistar o acesso à Série A, né? Acho que eu só vi o Remo na Série A, acho que uma vez na minha vida toda, cara. E fico feliz por ver o Remo de novo, né? E o Pedro Rocha foi oferecido, não vai ficar no Remo. Tem propostas na mesa ali de alguns clubes de fora, do exterior, também clubes brasileiros, né? Vamos reagir aqui aos melhores lances e no decorrer aí do vídeo aos melhores lances. Olha aí, ó, de cabeça. Nem é melhores lances, né? São todos os gols, né? Do Pedro Rocha com a camisa do Remo, ó. Mais um, ó. Grande Pedro Rocha, jogou demais, né? Foram 15 gols na Série B, foram 9 assistências, salvo engano. Sei que são 19 gols dele Nossa, golaço! São 19 gols do Pedro Rocha na temporada, bastante gol, né? Vem jogando muita bola. É um jogador que já teve seu nome ligado ao São Paulo em outras oportunidades, né? Na última janela de transferências, por exemplo, ele foi oferecido, o São Paulo chegou a negociar, mas não fechou a contratação. E aí não fechou a contratação de um cara que tava jogando muita bola e trouxe o Rigoni. Parabéns ao Casares, né? Que foi muito xingado ontem pela torcida, inclusive, merecidamente. Tá aí mais um gol do camisa 32 do Remo. Nossa, bolão também isso aí, hein, pai? Nossa senhora. Não tem nem como também pegar. Vamos ver se ele bate bem pênalti, porque a gente tá precisando de batedor de pênalti, hein? Bateu muito bem, aí não tem nem como o goleiro pegar, mano. Sobrou caixa. Pareceu o gol do Mike ontem. Isso aí pareceu o gol do Mike. Mais um de pênalti, ó. No meio do gol, aquele pênalti seguro, né? Pênalti seguro de manual. Sem brincadeirinha. Agora sai na cara do goleiro e toma um totozinho aqui, ó. Só de leve. Stup. Pedro Rocha apareceu muito bem no Grêmio, né, rapaziada? Aí rodou, foi pro Flamengo, não deu muito certo, aí ficou meio apagado, mas no Remo reencontrou seu bom futebol. Olha ele disparando aqui, ó. Fazendo facão, toma. Driblou o goleiro. Aprende, Tapia, aprende. O Tapia que vem jogando bem, mas, pô, perdendo gol pra caramba, hein, mano. Mas é um bom jogador. Nada mais que isso também. Ó, Tapia, aprende, pai. Ó, laço. Caramba, mano, que chute seco, velho. É isso, rapaziada. Esse foi todos os gols, né, do Pedro Rocha com a camisa do Remo, né? Tem outro vídeo aqui, ó, dos lances dele. Não sei se vai aparecer só gols, se vai aparecer lances também, né? O Pedro Rocha, repito, não vai continuar no Remo. Ele tá livre no mercado, não tem mais contrato. É um jogador que chegaria a custo zero, né? Entre aspas. E, ó, agora dando assistência. Mas também, meu Deus do céu, é cada jogador ruim no futebol brasileiro, meu Deus. E aí a informação que chega, rapaziada, é que ele foi novamente oferecido ao São Paulo. Ele já tinha sido oferecido no meio do ano, na janela de transferência de setembro. O São Paulo negociou, mas não comprou ele, porque o Remo pediu 3 milhões de reais. São Paulo não teve a capacidade, a proeza de dar 3 milhões de reais. E tomou transfer logo quase agora, né? Não pagou 3 milhões de reais e deixou o cara lá. Trouxe o Rigoni, que não fez nada, né? E já tinha o Dineno também, que não fez nada. Olha o absurdo. Se você não tivesse trazido o Rigoni nem o Dineno, você teria economizado o suficiente para comprar em definitivo o Pedro Rocha, que já estava muito bem na temporada, mesmo naquela época, né?
E aí, São Paulo não contratou por causa disso, trouxe o Rigoni e agora, livre no mercado, os empresários do Pedro Rocha ofereceram ele no mercado novamente, porque ele tem um desejo, ele tem um sonho de voltar a jogar por um gigante do futebol brasileiro. Além do São Paulo, ele também foi oferecido ao Corinthians, com quem também negociou na última janela de transferências, mas ele ficou muito perto de vir pro São Paulo, né, rapaziada? Bom, seguinte, o nome do Pedro Rocha não é que não agradou a diretoria, tá? A diretoria até teve um pouquinho de empolgação ali em relação ao nome do Pedro Rocha, mas a questão que pesa é que o Pedro Rocha ele já tem algumas propostas com valores de salário na casa dos R$500 mil por mês. E a diretoria de São Paulo não vê assim com muito otimismo, com muita empolgação, pagar esse valor pro Pedro Rocha, né? Que é um jogador já de 32 anos e tal. O São Paulo já quer um jogador mais novo, tá? Então o São Paulo não vê com muita coerência comprar um jogador, pegar um jogador, na verdade, pra pagar R$500 por mês. Mas o Rigoni pode pagar esse valor, né? Pro Rigoni pode pagar. Pro Dineno pode pagar, né? Esse valor de R$500 mil por mês. É porque é o Dineno, né? Olha o que eu tenho que ouvir. Olha a informação que eu tenho. Eu absorvo essas informações pra dizer pra vocês. Eu fico indignado com as informações que eu recebo. Porque, cara, você paga R$500 no Dineno, você paga R$500 no Rigoni, R$1 milhão por mês os dois. E os dois não fazem bosta nenhuma. E aí você não pode pagar R$500 mil para o Pedro Rocha, sendo que esses dois amebas do Dineno e do Rigoni vão embora já. Ou seja, você não vai ter prejuízo. Você vai economizar ainda R$500 por mês, né? E é isso. A questão também da posição do Pedro Rocha também ali meio que pesa, porque o São Paulo não vê como prioridade a contratação de mais um atacante, até porque o Rian Francisco vai voltar, o André Silva vai voltar e o Caleri vai voltar ano que vem, os três, né? Só que o Pedro Rocha, apesar de ter tido uma fase goleadora aí no Remo, né, nessa temporada, ele não é um centroavante igual o Caleri, igual o Rian, igual o André Silva. Ele não é esse tipo de jogador. Ele faz essa função. Faz muito bem, inclusive. Mas ele é um jogador mais de lado de campo, né? Um jogador que talvez brigaria ali pelo lado direito. Se o Crespo for colocar um 4-3-3 futuramente, ele brigaria ali pela vaga do lado direito. Claro, chegando ali pra esse esquema de 3-5-2, ele poderia brigar ali por uma vaga no ataque ali, pra jogar como um segundo atacante e tal. Seria uma alternativa, né? Então é isso, basicamente, rapaziada. Quero saber a sua opinião. O que você achou dos lances aí do Pedro Rocha? Se você aceitaria o Pedro Rocha no São Paulo, acho uma boa. Vou repetir aqui o que eu já falei, né, rapaziada? O São Paulo não tem negociações em andamento. São Paulo não prioriza a contratação de um atacante neste momento, tá, rapaziada? Mas é um jogador que tá na mesa. Se São Paulo quiser negociar, São Paulo por um acaso ali mudar de ideia e quiser contratar, tá lá o nome lá, mas tem que correr, mano. É um bom jogador, eu gosto bastante. Não acho que é a solução dos problemas, nem acho que também o São Paulo tem que tratar como prioridade o ataque. Acho que a volta aí do trio, né, André, Rian e Caleri já vai, né, reforçar o setor, que já vai contar com o Luciano, já vai ter o TAP, então vai ser 5 jogadores. Mas repito, o Pedro Rocha pode fazer mais de uma função nesse setor de ataque, né? Não é um centroavante fixo, é um jogador de mais mobilidade. Então, pensando nisso, será que não seria uma boa? Não sei, né? O São Paulo vai acabar permanecendo com o TAP, vai comprar o TAP em definitivo, R$12 milhões, vai deixar o Pedro Rocha ir para outro time aí e arrebentar, marcar até gol contra o São Paulo. É basicamente isso que vai acontecer, na minha opinião, e pelo que eu já vejo acontecendo no São Paulo, tá? Dito isso, Pedro Rocha dificilmente virá para o São Paulo. Mas o nome tá na mesa, rapaziada. Foi oferecido sim. São Paulo não abriu negociação, não vai fazer proposta. Vamos aguardar. A janela de transferência, se não me engano, abre no dia 5, né? Vamos falar um pouquinho do São Paulo, desse jogo que pode ter rebaixado o Internacional. Tricolor dando a resposta, hein, Renan? Depois do 6-0 e agora perto dessa vaga para Libertadores. Como é que é a classificação não culposa, né? Que você fala. Culposa quando não há intenção de se classificar. E não era só do São Paulo, nessa classificação culposa, não é só do São Paulo, né? Ninguém tá querendo. O Grêmio não tá querendo. O Corinthians não tá querendo. O Red Bull hoje deu uma resposta, mas também não tava querendo muito. São os dois que brigam por essa 8ª colocação, né? E daí você fica depois dependendo, você fica com 50% de chance, né? Porque Fluminense e Cruzeiro sendo campeões, o 8º lugar abre essa classificação culposa aí, né? E são os dois times, curiosamente, né? São os dois times que terminam o Campeonato Brasileiro
melhores, né? Dos 4 que vão jogar as semifinais da Copa do Brasil, o Fluminense está numa fase muito boa, uma fase espetacular. E o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro tem um time também, na minha visão, muito forte e já vai estar focado, e já está focado, na minha visão, totalmente para essa semifinal. Então o São Paulo deu uma resposta rápida, hoje jogou muito bem, teve intensidade, agressividade, se impôs, controlou o jogo enquanto precisou do placar, fez 3-0, aí sim deu uma recuadinha, o Inter melhorou, mas muito mais porque o São Paulo deu uma segurada e poderia ter sido até mais. O resultado de hoje poderia ter sido até mais elástico do que os 3-0. E o terceiro gol do São Paulo, olhando para a defesa do Inter, é um completo absurdo. Jogadores profissionais de alto nível que jogam no Inter, esse gol. Dá uma olhada no Thiago Maia. Olha o Luciano nas costas dele, ele fica o tempo todo olhando a bola. Ele não marca o cara, o tempo todo. Gente, a bola não vai entrar no gol sozinha. Marca o cara. Você vê que o mercado, ele tá ali procurando o jogador para sentir o jogador para marcar. A gente vai ver de novo aí o lance, olha o mercado. Ele tá sempre observando o jogador, tá sempre ali. E o Thiago Maia o tempo todo olhando a bola. Olha o Luciano nas costas dele. Aí, o Marcos Antônio, com a qualidade que tem, como joga o Marcos Antônio, né? Nesse conturbado São Paulo de 2025, fica aí a nossa observação para a lucidez que teve o Marcos Antônio durante esse ano, né? Então, tá aí mais um exemplo do merecimento do Inter ir para a Série B. Gols absurdos, né? A cavadinha foi bonita Antes também. do jogo, Foi lindo. Antes do jogo, o Crespo tinha dado o recado, né? Abre aspas, sabemos o que aconteceu, nunca esquecer, sempre lembrar, temos de recuperar nossa dignidade esportiva. Acho que recuperou, né, Fabiola? Óbvio, tem o Inter que não se ajudou nesse jogo, mas o São Paulo coloca pelo menos um abafa, né, nesse 6-0 da última rodada. Eu estava vendo aqui, o primeiro gol do São Paulo sai acho que 20 minutos do primeiro tempo, né? Perto de 20 minutos do primeiro tempo. Então, é um São Paulo que se impôs do começo ao fim, assim. Não parou de jogar, era para ter feito muito mais do que fez, do que os 3-0. Ficou barato para o Internacional, poderia ser uma goleada histórica lá na Vila Belmiro hoje. E eu acho que é isso, o time deixou uma boa impressão. Apesar da apatia do Inter, né, das falhas absurdas, defensivas, teve esse lance do Inter que foi salvo pelo Mike ali, que era uma bola que estava quase entrando, aí o Mike tirou. Mas foi só, assim, o Internacional impressionantemente entregue. E aí o São Paulo fez o que tinha que fazer. Eu acho que deixa uma boa imagem, uma boa mensagem aí nessa briga com o Bragantino, né? O Corinthians não pode mais alcançar o São Paulo, se tiver um G8, né, gente? Se tiver um G8, aí eu acho que o São Paulo tá na frente até do Bragantino, porque sai como... Eu até esqueci a palavra. Recobrou a dignidade esse 3-0, Yara? Dá pra gente falar assim? Não sei. Eu acho que o pós-goleada pro Fluminense foi muito feio, foi muito dolorido. Acho que foi o dia que eu não queria ser o Rui nunca, sabe? Eu acho que foi um momento de coletiva, do Casares falando e todo mundo esperando que ele falasse que vai sair, e aí o Casares fica... Sabe, eu acho que foi um momento muito complexo, que eu acho que não é uma goleada na sequência, um bom jogo na sequência que apaga tudo que aconteceu no São Paulo, né? As vendas erradas, mau aproveitamento da base, contratações mal feitas. Eu acho que, como diz o Renan falando, é uma classificação que não queria que acontecesse, né? Diante do ano do São Paulo, acho que o São Paulo vence a copinha, né? E aí você imagina até que o Rian Francisco vai ser o cara, ele se lesiona também. Eu acho que é um São Paulo muito abaixo do que se esperava, do que se acreditava, com a volta de Oscar, com a volta do Lucas. Eu acho que tudo bem que deu tudo errado, né? Todas as apostas foram ruins, né? Um mundo de lesões no São Paulo. Mas assim, sinceramente, a goleada pro Fluminense marcou e manchou o ano de São Paulo.
E antes do jogo, alguns torcedores protestaram ali perto da Vila Belmiro, né, Renan? Contra o presidente Júlio Casares, o Rui Costa, os executivos de futebol. E uma das faixas, eles também chamaram os jogadores de pipoqueiros. Como fica agora a torcida depois desse 3-0? Muda alguma coisa? Eles têm razão em protestar, sim? Tem razão e tem que continuar. Né? Tem que continuar os protestos, porque essa é a pior gestão da história do São Paulo. O São Paulo, em 95 anos, sofreu 2 transfer bans, e os 2 nesse ano, e os 2 nessa gestão. Né? Tomadas de decisões completamente erradas, falta de transparência. Quando tentaram ter transparência, foram entrevistas, na minha visão, mentirosas, inclusive do Rui Costa, do Júlio, do presidente, semana passada. Então, que os protestos não parem. Foi semana passada dentro do social, agora no estádio. Eu tinha até sugerido na torcida do São Paulo, pela primeira vez, não que abandonasse o time, mas hoje o futebol, o jogo, as 4 linhas para o São Paulo é um mero detalhe. O que está acontecendo no clube como um todo, esse jogo de futebol é um mero detalhe. E eu sugeri que a torcida, como o Júlio tirou o jogo do Morumbi por causa de protestos, não fosse a Vila, fosse ao Morumbi no momento do jogo. No exato momento do jogo. Você imagina a televisão com câmera dividida. Vila Belmiro vazia e Morumbi lotado protestando. Seria épico, né? Mas enfim, a torcida do São Paulo, como nunca abandonou e nunca vai abandonar, esteve na Vila, mesmo que em número pequeno, esteve na Vila apoiando o time, mesmo depois do 6-0, mas concordo com a Yara, esse placar, ele foi péssimo, só que 10 segundos depois a entrevista do Luiz Gustavo trouxe um ponto muito positivo para esse time, foi um tapa na cara da diretoria, entendeu? As falas do Luiz, que é o único líder que tem nesse elenco. Eu não acho que seja um time pipoqueiro, eu acho que é um time de caráter, o treinador de muito caráter, por tudo que tem passado, os jogadores todos, só que o São Paulo tem um líder, que é o Luiz Gustavo. E, infelizmente, dificilmente o ano que vem ele estará no time de São Paulo. Rapaziada, nesta quarta-feira dá uma segurada, né? A gente falou bastante sobre o Pedro Rocha nos últimos vídeos, a gente falou aí também sobre algumas outras possibilidades, mas essa situação agora dá uma segurada. Falou, como é que São Paulo vai contratar? Como é que São Paulo vai regularizar um jogador se a gente sofreu o transfer ban, né? Mas como eu falei para vocês, isso deve ser regularizado o quanto antes. O Pedro Rocha ainda segue, né? Nessa indefinição, vamos dizendo, né? O jogador foi oferecido ao São Paulo, foi oferecido ao Corinthians. O Remo tá fazendo de tudo para que ele permaneça na próxima temporada. Obviamente o objetivo do Remo é ficar na Série A. O Pedro Rocha é um jogador experiente, já jogou muitos jogos de Campeonato Brasileiro. O Remo está voltando depois de mais de 30 anos e obviamente não quer perder um dos seus, se não o principal jogador. Tá bom, galera? Voltando